Na verdade, gostaria até que nós tivéssemos um quórum maior para falar a respeito desse assunto que é tão importante, que é a questão da nossa política fiscal. Esse Congresso, quando se reúne, ele se reúne normalmente para tratar desse tema: orçamento, de que forma vai se dar a execução das políticas públicas que foram estabelecidas de um ano para o outro. Na semana passada, nós estivemos aqui e assistimos um debate que foi amplamente publicizado nas redes sociais, nas TVs, entre o excelentíssimo senhor ministro Haddad e deputados federais. Eu quero chamar a atenção dos senhores de que, claramente, o ministro Haddad, ao invés de se preocupar com a grave crise fiscal que o Brasil atravessa, está preocupado em ocupar o lugar do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Flávio Dino. Ele quer ser o lacrador oficial da República, instituindo narrativas e desculpando-se pela má gestão dos recursos públicos, olhando sempre para o retrovisor, em desserviço para o país. O senhor Fernando Haddad ingressou com uma série de narrativas que não se sustentam. Eu queria lembrar aos senhores que há uma diferença entre Estado e governo. O governo, ele é ocupado por um período cronológico de tempo, por um determinado grupo político, mas o governo tem responsabilidade pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo e pelas ações que porventura ele impertrar, que vão impactar no futuro. Essa diferença, aparentemente, o ministro Haddad não conhece. Se não, vejamos a questão dos precatórios, que o ministro afirma que é uma herança do governo anterior. Rapidamente, precatórios no Brasil de 2013 a 2021 tiveram um aumento médio de 14%. Preste atenção, de um ano para o outro. Em 2022, olha que coincidência, ano de eleição, ano em que terminamos o Covid, retomada econômica, desastre do ponto de vista sanitário no mundo inteiro, medidas excepcionais tomadas no ano anterior. O Supremo Tribunal Federal, que tinha uma média de 50 a 60 milhões, Eduardo Girão, senador, e Omar, por ano, em 2022, consegue colocar no orçamento da União 16 bilhões 633 milhões de reais, contra uma média histórica de 50 milhões de reais por ano. Isso significou um aumento de 21 para 22 de 62%. O que é que o governo na época fez? Buscou o Congresso Nacional, buscou o Tribunal de Contas da União, fez as tratativas e passou um projeto de emenda à Constituição que permitiu que se estabelecesse um teto de em torno de 60 e poucos bilhões de reais, e o que passasse disso fosse diferido ao longo do tempo até 2027. Muito bem. Em 2023, a Advocacia Geral da União, dentro de uma ação impetrada pelo Partido Democrata Trabalhista, pelo PDT, esta Advocacia Geral da União, que deveria proteger os interesses dos cidadãos brasileiros, peticionou neste processo, dizendo que o governo federal acreditava que era, naquela oportunidade, inconstitucional o que havia sido votado em 21, e que não deveria haver o diferimento no tempo, e que o governo deveria pagar à vista os precatórios sem desconto. E o que é que aconteceu, senhor presidente? Várias entidades haviam comprado, e eu vou concluir mais um minuto no máximo, várias entidades haviam comprado precatórios sobre a égide da lei anterior, com deságio de 30%, de 40%, e era em torno de 30 bilhões de reais, e o governo consegue autorização do STF para pagar 22, 23 e 24, mais de 90 bilhões, sem deságio, trazendo ao valor atual, pelo valor de face
nós estamos falando, senhor presidente, de mais de 30 bilhões de reais que deixaram de ser contabilizados a favor da União. Alguém certamente foi beneficiado nessa situação. E há duas alternativas apenas, senhor presidente. Ou incompetência, incúria, má gestão do governo do presidente Lula através de Fernando Haddad, ou má fé. Eu fico com a primeira, é incompetência mesmo.